Se a sua dúvida é sobre sistemas homogêneos e heterogêneos, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Bom, falaremos nessa aula hoje sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. Vamos lembrar, antes de mais nada, que sistema é aquilo que estamos estudando, é a parte da matéria em estudo. E quando eu estou estudando a matéria, eu tanto posso estar estudando uma substância pura ou uma mistura. Agora, esse sistema ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. E aí vem a dúvida: qual é qual? Para entender isso, a melhor coisa é entendermos o significado de fase. Fase é cada porção contínua ou descontínua da matéria. Então, para você entender melhor e visualizar melhor, pensa no seguinte: você tem um copo com água. Você tem ali uma fase, água líquida, tá? Agora eu vou nesse copo e coloco 3 pedrinhas de gelo. O que você vê agora? Você vê agora a água líquida e a água no estado sólido. Então você vê agora 2 fases. Ah, Everson, mas são 3 pedrinhas de gelo. Lembra que eu te falei que cada fase também pode ser descontínua? Descontínua é o quê? Não continuada, em pedaços. Então as 3 pedrinhas de gelo equivalem a uma única fase. Então nesse copo eu tenho 2 fases. Quando eu tenho 2 fases, eu falo que o sistema é heterogêneo. Então o sistema heterogêneo é quando eu tenho 2 ou mais fases, ok? Nesse nosso caso, nesse exemplo da água com as pedrinhas de gelo, eu tenho uma substância pura. Eu tenho um sistema heterogêneo. Veja que não é necessariamente uma mistura, ok? Aí você de repente está pensando assim: ah, então quer dizer que cada fase é o estado físico? Não, cada fase, vamos dizer assim, são partes diferentes que eu vejo. Pense no seguinte caso: água e óleo. Os dois são líquidos e você consegue ver a água e o óleo. A água embaixo, o óleo em cima. O menos denso flutuando, o mais denso no fundo. Nesse caso também eu tenho 2 fases. E no caso as 2 fases são líquidas. Então viu que fase é diferente de estado físico? Ok? Água e óleo é uma mistura, porque eu tenho 2 substâncias. Então eu tenho uma mistura heterogênea. Agora pensa no caso de eu dissolver sal na água. Põe uma pitadinha de sal, coloquei na água. E aí? Aí eu vou ver uma única coisa. Eu não consigo definir onde está o sal, onde está a água. Então eu vou ver apenas uma fase. Exato! Nessa hora você deve ter pensado assim: ah, então agora é homogêneo? Isso! Quando eu tenho uma única fase, eu tenho um sistema homogêneo. No caso aqui do meu exemplo, a água e sal é uma mistura. Então eu tenho uma mistura homogênea. Então acho que você conseguiu entender que se eu quero definir se o sistema é homogêneo ou heterogêneo, eu simplesmente devo analisar o número de fases, tá? Uma única fase, homogêneo. 2 ou mais fases, heterogêneo. Lembrando ainda, hein, que sistema pode ser substância pura ou mistura. Beleza? Tranquilo? Tá entendido? Te ajudei? Então tá bom. Se você gostou da aula, não esquece, dá aquele joinha. Ah, inscreva-se no canal, que sempre haverão novidades desse mundo mágico e maravilhoso da química. No mais, beijos e bons estudos!